Sejam muito bem-vindos ao Mistérios do Mundo. Eu sou o Bruno Alves. Se você não é inscrito nesse canal, já clique no botão de inscrever, ative o sininho para receber as notificações, já deixe aí o seu like. Esse vídeo, gente, é um pouco diferente da estrutura do canal. Eu vou fazer um resumão, é a estreia da Priscila aqui no Mistérios do Mundo. A Priscila, que já é praticamente uma youtuber lá no canal Bruno Alves, no outro canal. Ela não tem muita vergonha. Eu costumo dizer que ela é o oposto de mim, né? Por exemplo, assim, nessa questão. Que ela é muito descontraída assim no dia a dia, na vida, e já nas câmeras ela fica com vergonha, fica tímida, né? Já eu, no dia a dia, eu sou tímido, e nas câmeras aqui eu sou mais solto. Então, na realidade, nessa questão a gente tem essa... Mas, então, muita gente perguntando sobre questões que envolvem Portugal. Tudo, gente. Como foi? Como que isso aconteceu? A viagem... sobre trabalho, sobre custo de vida, muita gente perguntando no Mistério do Mundo. Eu aviso que o canal exclusivo que eu falo sobre essa questão de Portugal é o Bruno Alves. Mas como são muitas perguntas, não param de chegar perguntas no Mistério do Mundo sobre essa questão, então este será o único vídeo onde nós faremos um resumão de tudo, como foi. A gente vai fazer aqui um grande resumo de como foi nossos planos, desde lá do Brasil, a chegada a Portugal, questões de trabalho. Se alguém quiser imigrar para Portugal, vir para cá, para a Europa, seja lá, a gente vai dar um pouco de dicas de trabalho e tudo mais. E a pessoa está nervosa, porque a estreia dela no Mistério do Mundo, né? Então o Mistério do Mundo tem outra pegada, tem outra coisa completamente diferente disso, mas como todo mundo, em respeito aos inscritos, que todos perguntam sobre isso, então eu trouxe a Priscila porque ela tem muitas informações sobre isso, né? Sabe muito mais até do que eu, muitas coisas nessa questão, então eu trouxe ela aqui para me ajudar. Ela está nervosa, está tímida, né? Mas ela vai se sair bem, porque lá no Bruno Alves ela já se sai muito bem, né? Então, é isso aí. Vamos lá? Vamos. Então, gente, a gente vai iniciar falando como foi um pouco, desde lá do Brasil, como a ideia surgiu, né? Porque o nosso objetivo inicial era já imigrar para fora do Brasil. Isso teve tudo a ver com a falta de segurança, tá? Falta de segurança do dia a dia. A gente morava no Rio de Janeiro, uma cidade no estado que ficou muito violento, né? A gente morava em Niterói, não era na cidade do Rio de Janeiro, a gente morava no outro lado da ponte, lá na divisa de Niterói e São Gonçalo, ali naquela área. Então era um lugar bem tranquilo até um certo tempo. Mas após as instalações das unidades de polícia pacificadora lá em Niterói, lá no Rio, a bandidagem, né, migrou para Niterói, para São Gonçalo, e acabou ficando muito violento. No fim, as unidades de polícia pacificadoras não funcionavam, os bandidos voltaram para o Rio. Bandidos assim é um estereótipo, eu não gosto nem de usar esse nome. As pessoas, né, os traficantes, acabaram voltando para o Rio e Niterói, e deixaram Niterói e São Gonçalo violento. Então era tiroteio, era bala por todo quanto é lado e tal. E essa insegurança que fez a gente querer mudar de país, né? Então, nosso primeiro objetivo era o Canadá, mas para conseguir um visto canadense era muito complicado. Complicado e caro. E muito caro, eles exigiam um dinheiro na conta, uma determinada quantia e tudo mais, era muito complicado. Então, surgiu a ideia de Portugal. Por que Portugal? Porque Portugal é um país de excelente nível. Ele foi considerado, já se não me engano, uns 3, 4 anos como o país mais seguro para se viver. E ele tem, assim, uma excelente educação. A educação de primeira, né? Qualidade de vida, trabalho e tudo mais, e questão principalmente segurança, né? E por ter a facilidade da língua, não é isso? A gente escolheu Portugal por conta mais próximo da nossa língua. A mesma língua, porque apesar de que aqui é português e inglês, né? Você precisa usar, e a gente tem aprendido aqui isso também. Então, na realidade, apesar de ser a mesma língua, tem algumas diferenças, mas que isso a gente vai pegando com o tempo. Então, informações e detalhes, gente, a gente vai fazer um resumão aqui. Informações e detalhes completos no canal Bruno Alves. O link vai estar na descrição. Acabando esse vídeo, você já clica aí no link, é 2 palitos. Lá você vão ter detalhadamente tudo sobre Portugal, mas cada detalhe. Conhecer a nossa casa, nosso dia a dia. A papelada, né? Tudo, papelada, questão de documentação, tudo isso, né? Então, começou lá no Brasil, né? E aí começa no Brasil e nós vendemos uma casa, que era numa comunidade, mas ainda a gente tinha 2 casas no Brasil. Uma em Itaboraí, uma numa comunidade lá em São Gonçalo, na divisa de São Gonçalo e Niterói, e nós vendemos a casa da comunidade de Itaboraí, continua lá,
mas nós vendemos a casa da comunidade em Niterói, comunidade carente que eu digo, né, no morro, e nós vendemos a preço de banana, uma casa muito grande, Enorme. enorme, casa de 3 quartos, 2 salas, cozinha, 2 banheiros, 2 banheiros. quintal, garagem, e nós vendemos aqui a preço de banana, não vou citar os valores porque não veio o caso, mas vendemos a preço de banana por ser um local muito violento. A Se transformou. cisterna, né? Tinha 21 Cisterna, mil litros. cisterna enorme, Era muito bem preparada a uma casa. casa enorme. E nós vendemos a preço de banana porque não aguentávamos mais a violência, né? Nós já tínhamos descido da casa. E nós sofremos na pele a tal violência, né? Nós tínhamos descido na casa por conta de uma coisa que aconteceu, um tiroteio na hora que ela estava vindo com as crianças e quase pegou no meu filho uma bala. Então, nessa nós descemos, já alugamos Ele não quis mais voltar para casa, aí eu levei o psicólogo, a psicóloga falou que se voltasse ou se passasse próximo ao local onde aconteceu, ele poderia ficar traumatizado, então era melhor evitar. E como pai e mãe, né? Nós descemos, alugamos a casa e deixamos claro para quem alugamos que estava à venda, né? Isso. Então assim que vendesse, a pessoa já tinha consciência disso e nós alugamos uma casa lá embaixo, mais para baixo do morro. E aí, nessa começamos a vender a casa com o objetivo exclusivo de imigrar. Então, como Portugal também não exige visto, o brasileiro só precisa ter o passaporte para vir para Portugal. A cara e a coragem. A cara e a coragem, ter dinheiro, óbvio. Porque você iniciar novamente do zero, a gente tem 19 anos de casado, a gente faz agora esse ano. 19 anos de casado, tem os 3 filhos, 3 crianças, né, em faixa etária diferente. O João tem 7, o José tem 12 e a Maria tem 13. Então, assim, é um turbilhão de emoções. Verdade. Acaba sendo uma aventura mesmo. E tem que ter mesmo. coragem, né? A família toda. E assim, como não precisa de visto, facilita muito. Mas precisa de um passaporte válido e dinheiro para comprar as passagens. E como nós encontramos, eu conversei com o Claudemir, já conheci o Claudemir do YouTube, do Terra Plana, Portugal Evidências, né? O grande Claudemir. Então, eu conversando com ele, ele ficou a cargo, o Claudemir, apenas de conseguir uma casa aqui para me alugar. Porque aqui para onde eu vim é muito difícil de casa. É um local muito difícil. É um local, o sul de Portugal é um local belíssimo. É maravilhoso. É um local de praias exuberantes. É um local assim fantástico que é tanto que é turístico, né? Que é altamente ele funciona muito no tempo de verão. Então vem muitos turistas ingleses, suecos, franceses, de todas as partes, alemães, vem de todas as partes da Europa, vem para cá no verão para passar férias. Então o sul de Portugal é bem parecido até com o Brasil, as praias, o sol, o calor. Próximo, né? É próximo. Não seja parecido, porque aqui tem as praias em si, ela tem aquelas figuras exuberantes, tipo aquela que a gente vai visitar agora, que tem a gruta. Então elas têm essas novidades, são novidades. Nós fomos em uma, assim que nós chegamos, né? Acho que foi no 2º ou 3º dia, né, Bê? Nós fomos de trenzinho e essa tinha a novidade, que era a escada rolante para descer do nível da rua até a praia. Descia numa escadinha rolante. Do outro lado, se você precisasse subir ou descer novamente, tinha um elevador. Então, assim, existem uns luxos aqui para o turismo. Feito por turista. Que a gente não encontra no Rio, porque apesar de ser uma área turística e o Rio também é lindo, não tem essas diferenças, né? São detalhes. São detalhes que aqui fazem a diferença. Aqui no caso, para descer, vocês podem até dar uma olhada no Bruno no vídeo Eu vou falar sobre esse vídeo do trenzinho depois. Do trenzinho, né? Aí passa a gente descendo a escadinha rolante, porque é uma descida assim, íngreme, e se fosse escada é muito ruim, até para quem tem problemas, né? Então fez a diferença ali a escada rolante, fez a diferença o elevador naquela praia, então é muito interessante isso, muito legal. Então vamos falar de uma coisa que o pessoal pergunta muito, é custo de vida. Custo de vida em Portugal, como é? O que eu posso dizer sobre isso, gente? Cada lugar de Portugal vai ter um custo de vida diferente, né? O que eu posso dizer sobre o sul de Portugal, é a minha experiência. Sobre Albufeira, que é onde a gente tem Albufeira, a área do Algarve ali do sul é mais ou menos parecida ali. Como é uma área turística, é difícil encontrar casas. Porque quem tem casas aqui, apartamentos, eles preferem alugar para o turista. Isso. Por quê? Porque o turista paga por semana o que a gente paga por mês aqui no aluguel.
Então eles Muito ficam mais, guardando, muito eles ficam guardando chegar o verão para poder alugar para os turistas. Porque por exemplo, na minha casa, agora, se você encontrar uma casa, minha casa é um T2, aqui é assim que se divide. Tem um T0, T1, T0 é como se fosse um kitnet, T1 tem um quarto, T2 tem 2 quartos, T3 e assim vai. Então aqui na minha casa é um T2 e ela custa, por exemplo, 550 euros. 550. Se uma pessoa for alugar para um turista, o turista no verão vai alugar 50 euros por semana, o que eu pago por mês. Então, na realidade, eles preferem alugar para o turista. Então, por isso tem dificuldade. Por isso que eu pedi ao Claudemir que providenciasse uma casa, né? Para quando eu chegar eu já tenho onde ficar, porque eu vinha com mulher e com criança. Nós falamos em setembro, ele só conseguiu a casa em dezembro. Com muita dificuldade. Porque já era inverno. E ele conseguiu mesmo porque a casa é nova, estava em obra. E o filho dele mora aqui próximo da gente, né? No iniciozinho aqui da vila, né? E aí ele comentou com o pai, seu amigo não quer vir, tem uma casa aqui, tá em obra e tal. Aí demos sorte de conseguir. Isso porque estava no inverno. Porque se for no verão, já ia ter umas 10, 20 pessoas na fila. Dificilmente você encontra casa. Então, se você quiser vir para a região sul de Portugal, venha no inverno, porque você olha que você vai conseguir de repente encontrar uma casa, né? Talvez, muito difícil. Possa ser que consiga. Nós entramos em contato em setembro, ele só conseguiu em dezembro, e porque a casa estava em obra. Mas porque é bom que tenha um conhecimento aqui. É necessário. Que consiga arrumar isso para você antes, porque você vir para cá, para o sul de Portugal, pensando que vai conseguir uma casa, não vai. Não dá. É preciso que tenha um conhecimento. E é preciso que tenha conhecimento, e isso eu estou falando do sul de Portugal. Alugar, então o custo de vida é esse, um T2, 500, 600 euros, é nessa faixa, um T1 também às vezes é nessa faixa, então o aluguel é um pouco mais caro nessa região, né? Então o que acontece? Já se você for para o norte de Portugal, tem lugares que o pessoal fala, como Aveiro, até para o centro de Portugal, ali Évora e tudo mais, os aluguéis são um pouco mais baratos. Podem chegar aí a 400 euros. Porém, também existe a dificuldade de arrumar casa. Na maioria das vezes, as pessoas alugam quartos, são casas T3, T4, que eles alugam um quarto somente, né? Que é um quarto com a cama, às vezes botam uma geladeira. As referências a valor dizem que no norte, na região central de Portugal, é mais barato, é mais em conta do que na região de Lisboa, que é a capital, e essa região sul são as regiões mais caras, né? Mas também é uma região aqui que tem muito trabalho, né? Principalmente no verão. Aqui tem muito trabalho, principalmente no verão. Então, a gente vai falar de tipos de trabalho aqui, porque é uma coisa que todo mundo pergunta, uma dúvida que todo mundo, toda hora tem no canal, Mistério do Mundo, todo mundo pergunta. Então, a gente vai falar dessa coisa importante, né? Que é trabalho aqui em Portugal, beleza? Isso, Priscila tá preparada para falar? Então, vamos lá, mais ou menos. Então, vamos lá. Sobre trabalho. Eu, quando cheguei aqui, como eu cheguei no inverno não há trabalho. Não há trabalho. Muito difícil. Então, como eu cheguei no inverno, para conseguir casa. Então, se você vier, você tem que vir no inverno, aqui para o sul, tem que vir no inverno para conseguir casa, mas não vai conseguir trabalho. Então, é bom que você venha pelo menos, como eu vim em fevereiro, já tinha esse conhecimento, que o trabalho só vai começar a surgir agora em abril. Isso. Então, você tem que vir com 2, 3 meses, com dinheiro para poder suprir esses 2, 3 meses de alimentação e aluguel, de arrendamento, porque aqui não é aluguel, aqui é renda, né? Arrendar. Então você tem que vir preparado para isso. E para pagar a documentação. Para pagar a documentação. Existe um valor de documentação aqui. Justamente. Aqui existe. Quer falar sobre documentação? A gente vai falar um pouquinho, um resumo, senão não vai dar tempo. Então a gente vai falar um resumo sobre documentação. Porque para você conseguir um trabalho é preciso que tenha algumas documentações iniciais. Isso. Então, um básico que não é tão básico assim. A primeira documentação que você tem que tirar para conseguir qualquer coisa aqui, para você alugar uma internet, para você alugar um telefone, para você ter telefone, ter internet no telefone, ter internet em casa, uma TV por assinatura. Como a gente faz aí no Brasil. Então, na realidade, para você precisa de um documento que se chama NIF. É como se fosse o nosso CPF no Brasil. Exatamente. Ele aqui é o NIF. É o número de inscrição. E você não tira simplesmente, você vai chegar no local e vai tirar. Você não tira assim. Você precisa de uma testemunha. Uma testemunha. Alguém, não é nem uma testemunha, é alguém que aqui
vai assinar por Se você. responsabilizando. Se responsabilizar por você e pela sua família. É. No nosso caso, foram 5 NIFs. Eu, o Bruno e as 3 crianças. Então, o Claudemir assinou. Ele é cidadão português, porque ele já mora aqui há 11, 12 anos. Vai fazer quase 12, né? Então, ele já é cidadão português. Ele pôde assinar lá por Ele nome. pôde assinar. Porque se não tivesse ele, nós não tirávamos o NIF. Se não fosse Sim, ele, ia ser muito difícil. Primeiro que chegar aqui, eu vou trabalhar, o chefe vai. vai fazer. Não vai Não vai, porque fazer. você não vai nem conseguir ter o NIF. não O chefe vai vai. exigir o NIF, você não Não. tem. Aí você pode até trabalhar. Assim, em trabalhos, né? Em trabalhos Como eu trabalhei, da laranja. eu trabalhei, assim, assim que eu cheguei aqui, eu trabalhei já limpando quintal, limpando piscina, esse tipo de trabalho você consegue. Então, limpando quintal, limpando piscina, na laranja, vendendo laranja, Mas são biscates. pintando casa, São biscates. São trabalhos Isso você vai conseguir. extras que você vai... hoje vai limpar uma piscina, mas sabe-se lá quando vai de novo aparecer. vai aparecer. Existe um valor específico que geralmente eles pagam 40 euros. A diária. A diária, se você ficar de 9 às vezes, né? De 8, 9 até meio-dia, 1 hora, eles pagam metade. Aqui não tem assim, eu vou limpar a piscina e eu cobro tanto. Não é. Eles pagam a diária. É a diária. É um valor específico. É 20, meia diária, 40. É isso aí. Eles pagam por o diária. dia Não pagam inteiro. por serviço. Não paga por serviço, como é no Brasil. Às vezes, No Brasil, a pessoa. Algumas vezes, o dependendo trabalhador do que... pedreiro, da minha vez cobra diária. Aí vai depender. Isso. Aqui é só diária, não tem outra alternativa. Não tem. Eu cobro tanto. Não. Então o que acontece? Então o NIF é o primeiro. Para poder você fazer qualquer coisa aqui é o NIF. Então o que precisa? Passaporte e a pessoa que vai se responsabilizar por você. Tem que ser cidadão português. Isso. Então o que acontece? Esse é o primeiro ponto. Então por isso que é bom conhecer alguém aqui. Outra questão, o outro que vão exigir para você conseguir um emprego, outro documento, é o antecedentes criminais do Brasil e de Portugal. Então o do Brasil é muito fácil. Você vai pela internet. Fala da Polícia Federal, você tira antecedentes criminais, imprime e acabou. Agora aqui de Portugal não, você tem que ir na prefeitura, que a gente aqui chamam de Câmara Municipal, então você tem que ir lá e pagar 5 euros para você tirar os seus antecedentes e demora 7 dias, uma semana para poder vir. Você paga 5 euros, pede os antecedentes criminais de Portugal, aí ele vai te dar depois de 7 dias. Outra coisa que pedem, que você tem que ter, é o comprovante de morada. O comprovante de morada você pede na junta de freguesia. Esse é o atestado de residência. Atestado de residência? Comprovante de morada é o que a gente tem da internet, de TV a cabo. Tá. É porque o nome aqui tem o comprovante de morada. Que é uma coisa de conta de internet? Que é uma conta que você tem, que veio até o local e tal. Você tem aquilo ali que é um comprovante de morada. Aquilo... Pra gente no Brasil serviria como comprovante de residência. Em Portugal não. Aquilo é só um comprovante de morada sem. Serve para matricular os filhos na escola. Mas para você arrumar um trabalho não serve. Para você abrir uma conta em banco não serve. Não serve. Sem legalidade nenhuma. Então, para você ter esse documento, que é o atestado de residência. Você tem que ir na junta de freguesia. A junta de freguesia é como se fosse um cartório aí no Brasil. Então lá você tem que ter 2 testemunhas que sejam residentes ou cidadãos portugueses e que assinem por você, assinem lá. E lá você vai passar o seu endereço, porém tem que ter só é levado à fé quando essas 2 pessoas, cidadãos portugueses, assinam embaixo que você realmente mora naquele local. Só aí isso é válido para abrir conta em banco, é válido para arrumar um emprego. Isso. Então esses são os documentos iniciais que você vai precisar para conseguir um trabalho. Agora a gente vai falar rapidamente um pouco dos trabalhos, né? Então vamos lá, o pessoal pergunta muito que tipo de trabalhos tem aí. Aqui eu vou falar exclusivamente da região sul, que é onde eu estou. De Albufeira. Região. Porque tem as regiões, cada região tem um tipo de trabalho específico. Aqui da região de Algarve, aqui embaixo. Então tem vamos lá. Os profissionais, da área. Então a gente vai falar. Você vai chegar aqui trabalhando na sua profissão, se você é engenheiro, se você é advogado? Não. Eu sou eletrotécnico, cheguei trabalhando limpando piscina, limpando quintal, pintando parede, vendendo fruta na banca. Então o que acontece? Agora eu consegui, graças a Deus. Não, foi uma sorte, né, Bruno?
Foi Deus, mas isso aí Foi tudo bem. Deus, foi Deus. Então... Porque aqui também é muito difícil. A profissão é muito difícil. Na construção, o primeiro tópico seria construção? Pode falar de construção. Então, o primeiro tópico aqui em relação Construção civil. a emprego seria a construção civil. Porém, na construção civil tem o técnico, eletricista, tem segurança do trabalho, tem o servente, tem o pedreiro, entendeu? Sendo que na construção civil, o que eles mais precisam, que eles pegam a laço, é o pedreiro, é o servente. O eletricista aqui em Portugal é muito difícil. E é bem valorizado. E é muito bem valorizada a profissão. É difícil. Tanto que a de pedreiro se você é pedreiro, também tem. Se você é ajudante de pedreiro, também tem. Aqui arrebenta em relação assim, pedreiro, servente, na construção vai civil. aparecer bastante, no inverno também dá uma caída, tá? Então vocês sempre tem que pensar que verão, assim, de abril a outubro. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, morre. Morre. E quem trabalha, por exemplo, com contrato... turismo. Quem trabalha com contrato, o governo dá até, nesses tempos, nesses 4 meses que o governo dá uma ajuda de custo para quem trabalhou durante o verão, o governo vai e paga 70%, se não me engano, do salário. Mas quem já for residente. Que tem que ser residente. Quem já tiver trabalhado de contrato. Mas se o cara tem que trabalhar de contrato. Isso. Então, se o cara trabalhou de contrato durante o verão, ele vai ter esse subsídio do governo durante esses 4 meses que aqui a região para, no inverno. Não funciona. Então, e essa ajuda é 70% do salário que ele ganhava trabalhando. Agora a gente vai falar de outra coisa que tem muita restauração, que eles chamam aqui, que é trabalhar em bares, cafés, restaurantes e tudo mais. Então, que tipo de emprego você vai encontrar nesses locais? No caso, bares, café, é o atendente de mesa, né? Garçom e tudo mais. Garçom. Copeiro, cozinheiro. Copeiro que lava a louça, ajudante de cozinha, se você é cozinheiro, tem chance de arrumar nos bares, ajudante de cozinha para copeiro, lavar louça. Então vocês vão. Tem bastante emprego nessa época de verão, muita coisa. E eles pedem também, acaba sendo uma exigência na língua inglês, principalmente pro garçom. Pro garçom, porque tem muito inglês. Aqui você anda na rua e você vê muito inglês, muito. Pro garçom eles exigem o inglês, mas para copeiro, quem está lavando louça, eles não exigem não. Então, além disso. Então, só quem tem acesso nessa área de bar e restaurante tem muito emprego. Tem bastante emprego no verão. Assim, de faltar mão de obra. Tudo isso, de faltar. Não tem gente para trabalhar. De tanto mão de obra que Eu fiquei sabendo, quando nós fomos naquela agência, nós fomos numa agência de emprego, né? Até para ver, para fazer a inscrição e tal. Lá eu fiquei sabendo que dia 1º de abril é quando começa todos os hotéis, todos os bares, a correr atrás mesmo. Dia 1º é segunda-feira. A gente vai ver como é que aí depois a gente passa para lá no canal Bruno Alves. Então, aí aqui, e logo depois, já que você falou em hotéis. Na hotelaria você consegue, né, recepcionista, mas tem que saber falar inglês. Agora, se você vai trabalhar na limpeza, se você vai trabalhar de copeiro, lavando louça, na cozinha, dentro de cozinha, aí não precisa tanto. Tem para recepcionista, eles acabam botando extra de recepcionista, porque são muitos clientes, muito. Então tem muito emprego na rede hoteleira. Outro que a gente pode falar, deixa eu tentar lembrar aqui, me deu um branco. TI. TI sempre em todos os países ele é bastante... Todos, quem tem TI também tem emprego. Aqui também está sendo necessário porque Portugal ainda tem a burocracia de papel. Então, assim, a gente sabe de onde o Brasil herdou isso. Então, se você é técnico em TI, tecnologia da informação, aqui tem bastante emprego. Manicure e cabeleireiro. Na parte estética, você tem manicure e cabeleireiro também, tem bastante vaga, principalmente no verão, que é onde chegam os turistas. Então, a cidade lota, a região lota de turistas. Então... Manicure no meio do shopping, não é um salão, não é uma sala fechada, não é. Vamos tentar gravar qualquer dia desse, Bê? No meio do shopping, você desce, o shopping é Albufeira, a gente entra pelo estacionamento, aí pra descer assim, pra onde ficam as lojas, tem a escada rolante. Você já desce, dá de cara com 2, 3 manicures ali, fazendo a unha do tem pessoal muito e o pessoal passando. Pra manicure, pra cabeleireiro, essa parte estética, né? Então tem bastante. Outra é a questão de simplesmente limpeza, faxina. Tem muito. Inclusive tem franquias, porque os apartamentos que os turistas chegam, eles precisam ser limpos. Sai um turista e entra outro. O cara fica uma semana e vem outro.
o cara fica 2 semanas e vem outro. Então, essa coisa precisa funcionar. Ah, isso eu sei. Eu fui na agência para ver esse negócio também. Aí, da faxina. Existe a faxina das casas que já tem pessoas morando, no caso assim, que são moradores mesmo da área que é albufeira, quarteira. Então, tem as faxineiras que ficam quase que diariamente. Elas têm os dias para trabalhar naquelas casas, aí mais outros dias em outro lugar. Existem esses tipos de faxineiras e tem as da limpeza, que também são da agência. Elas são o seguinte, o apartamento tá lá vazio ou a casa tá vazia. Eles têm que ir lá limpar porque, tipo assim, segunda-feira eles limpam porque na terça vai entrar o pessoal, os turistas. Na terça. Aí os turistas saindo na quinta-feira. Na sexta, eles geralmente dão pra agência, né, na hora de alugar os apartamentos, as casas, dão esse um dia para poder rolar essa limpeza. Tem que ter, porque fica muito sujo. Muito. Elas falam que é muito. Então, aí elas já vão no dia seguinte a saída desses turistas para poder já limpar e entrar o próximo pessoal. Então, nessa correria de um turismo louco aqui na época de verão, sobra emprego para quem trabalha com limpeza, faxina e outra. É um profissional bem valorizado. E essas limpezas não é uma no apartamento inteiro, não. São 2, 3. Hoje eu tive numa agência, né, de manhã, eu tive na agência que trabalha com essa parte de limpeza. Tava saindo 3 para fazer um T2, 3 funcionários para fazer um T2, que é o apartamento de 2 quartos, para poder agilizar, porque o pessoal vai entrar de manhã. Então, assim, uma fica direto no banheiro, porque às vezes está muito sujo. O turista vem para passear, então ele não quer saber de limpar, sujou o chão, ele não vai querer saber de limpar, entendeu? Então, sobra emprego nessa área. Tem franquias, né? Grandes que trabalham com isso. Só com faxina. Só com a faxina. Então, e contrata limpeza, vários né? funcionários, aí bota 3 em cada apartamento e vai limpar porque precisa trocar, os turistas estão trocando. Aí e fica essa um loucura. carro à disposição das 3 meninas, às vezes vai buscar em casa. É interessante até nisso, né? E uma coisa que o pessoal pode perguntar, salário. O salário gira em torno aqui mínimo de 600 euros, mas geralmente as pessoas ganham mais do que isso, né? A limpeza eu sei que as meninas ganham 750 reais. 750 euros. 750 euros. Porém, existe um horário pré-determinado. O delas é de 9 às 5. Se ultrapassar às 5 horas, no caso, elas já ganham o valor extra, né? E se eles precisarem um outro dia para elas trabalharem, elas têm 2 folgas na semana. Não é necessariamente sábado e domingo. Aqui em Albufeira, ninguém tem necessariamente folga sábado e domingo. Tem 2 folgas na semana, porém, pode ser qualquer dia da semana. Isso, vai depender da correria da semana e eles vão avisando. Onde eu tô, eu trabalho, eu não trabalho sábado e domingo. Não trabalha. Mas, às vezes, se eles me pedindo sábado, o ganho é dobrado. Porque né? o sábado e domingo é ganho dobrado. Então é assim, pelo menos no meu caso. Então, gente, eu acho que eu já sanamos um monte de dúvidas, já vai fazer quase 30 minutos de vídeo, mas era dúvida que o pessoal tem. Gente, todas essas dúvidas, detalhes, eu sei que vai ter um monte de pergunta aqui, não adianta, vocês vão ter que clicar no link que está aí abaixo e se inscrever no canal Bruno Alves. Lá tem todas, eu vou deixar também, eu vou deixar aqui o link do trenzinho. Sabe por quê? Porque eu estou morando em Albufeira, na região do Algarve, e esse vídeo mostra como é a cidade. Né? Uma partezinha só, mas num passeio de trenzinho que a gente fez logo nos primeiros dias que a gente chegou aqui, e vocês vão conhecer um pouco, assim, um pedaço da cidade que eu estou vivendo, que eu estou morando, junto com a Priscila, com meus filhos, e todas essas informações que vocês pretendem perguntar, todos os detalhes, detalhe por detalhe, é no canal Bruno Alves. Então, o link vai estar na descrição, o link do trenzinho, vocês vejam o vídeo do trenzinho e já aproveita e já se inscreve no canal, ativa o sininho, né? E aí tá aí a Priscila. Para acompanhar a estreante do Mistério do Mundo. Para acompanhar a nossa aventura. Tá aí a estreante do Mistério do Mundo, não é isso? Foi uma aventura. Saiu bem? Ficou com vergonha? Lindo. Porque a gente está falando do nosso dia a dia mesmo, do que a gente está vendo, do que a gente está passando, né? Então. Foi ótimo. Então é isso, gente. Um abraço e até a próxima. Até a próxima.